Sejam muito bem-vindos, alunos, à nossa aula complementar e neste módulo vamos estudar vida e obra de Carl Gustav Jung, um dos maiores expoentes das ciências da mente. E quem foi esse grande autor, Carl Gustav Jung? Vamos olhar então nos nossos slides. Nascido em 26 de julho de 1875 na Suíça, portanto 19 anos mais jovem do que Freud, filho de um pastor protestante, cresceu em um ambiente que mesclava religião, natureza e introspecção, elementos que influenciaram profundamente o seu pensamento. Estudou medicina na Universidade da Basileia, uma cidade na Suíça, especializou-se em psiquiatria. Então temos aí mais um médico psiquiatra trabalhando na evolução, elaboração das ciências da mente. E nesse período começa a se interessar pelo inconsciente e pela linguagem simbólica dos seus pacientes. Veja que, à semelhança de tantos outros pesquisadores médicos da época, eles estavam nesta fase de questionar fenômenos somáticos, manifestações histéricas, problemas que não tinham uma resposta orgânica, fisiológica. E isso foi um grande incômodo para Freud, para outros grandes autores à época. E Jung vem então a somar também em sua teoria essas questões. Em 1907, Jung conheceu Freud, de quem se tornou um colaborador muito próximo. E Freud via em Jung o seu sucessor, mas com o tempo divergências teóricas levaram à ruptura 6 anos depois, em 1913. Esse rompimento marcou o início do desenvolvimento de sua própria abordagem, que veio a ser chamada de psicologia analítica, que não é nem a psicanálise, também não faz parte da psicologia tradicional em todas as suas abordagens, mas é uma nova vertente que traz muitos elementos da psicanálise, sem dúvida nenhuma, até porque Jung foi um colaborador da psicanálise. No início desenvolveu grandes postulados que a gente vai, em nossa aula complementar, tomar conhecimento deles, mas Jung começou a desenvolver novas construções do entendimento do aparelho psíquico, e isso acabou causando essa ruptura com Freud, que de fato o deixou muito abatido. Freud se ressentiu muito dessa saída de Jung do seu círculo de desenvolvimento, pesquisa e elaboração da psicanálise. Mas Freud também era muito dogmático na sua teoria, não aceitava que os seus conceitos fossem questionados ou mesmo fossem reelaborados. Afinal de contas, Freud estava lançando uma das maiores ciências já inventadas na humanidade, a psicanálise. Então, após um período de crise pessoal intensa que Jung passou, ele mesmo que vem a descrever isso como um encontro com seu inconsciente, Jung passou então a integrar sua abordagem teórica conceitos, por exemplo, como inconsciente e coletivo, arquétipos e individuação. E esses conceitos nós vamos estudar aqui ao longo dessas duas partes desta aula complementar. Então, o que é que a gente vai ver aqui nos nossos estudos? Alguns conceitos. Não é possível ver todos, porque estudar toda a obra de Jung demanda muito e muito tempo. Mas vamos trazer aqui os principais, os mais famosos conceitos e contribuições de Jung para as ciências da mente, para a psicanálise, para a psicologia. Jung muito estudado e muito aplicado. Portanto, a gente vai aprender muita coisa interessante aqui que Jung desenvolveu. E faz parte aqui do nosso programa, na primeira parte, o inconsciente coletivo, arquétipos e individuação. Na segunda parte, veremos os demais conceitos, como sombra, ânima e ânimos, self, símbolos e sonhos, e também os tipos psicológicos. Partindo então para o nosso primeiro conceito, temos isso que é absolutamente revolucionário, absolutamente importante na obra de Jung. Quase tudo parte daqui do inconsciente coletivo para ir depois desembocar lá na individuação. Então, essa ponte que é estabelecida entre inconsciente coletivo e individuação, existem várias coisas que vão acontecendo, que nós vamos estudar aqui, vários conceitos, mas basicamente tudo vem aqui deste inconsciente coletivo para Jung. Ele é a primeira coisa que acontece na vida humana, e depois o próprio inconsciente individual vai se formando a partir do coletivo e também a partir das experiências de vida.
Então, Jung representa uma ampliação com esse inconsciente coletivo, ele vai representar uma ampliação significativa na teoria freudiana do inconsciente, indo além do inconsciente pessoal, introduzindo uma camada universal que, segundo Jung, é herdada na psique humana. E o que vem a ser, portanto, inconsciente coletivo? Segundo Jung, o consciente coletivo é uma parte da mente que não se origina da experiência pessoal, mas é comum a todos os seres humanos, independentemente da cultura, tempo ou local. Dessa forma, o inconsciente coletivo é herdado biologicamente e contém formas universais. E aqui ele começa a introduzir o primeiro conceito, que são os arquétipos, que moldam a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. Frase de Jung: o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste em formas pré-existentes, chamados arquétipos, que só mais tarde se tornam conscientes no processo de individuação, segundo Jung, de autoconhecimento, do self. Nós vamos conhecendo então qual é o arquétipo ou quais são as características desses arquétipos que eu trago para a minha vida. Mas é bom pontuar também, caros alunos, a diferença entre o inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo. O pessoal, formado por experiências pessoais, sejam elas reprimidas ou esquecidas. No coletivo, não é formado por experiências pessoais, mas é herdado, universal e comum a todos. No pessoal, contém os complexos, traumas, memórias e tudo que vai sendo percebido, aprendido durante a vida. No coletivo, contém os arquétipos e padrões de comportamento universais. No pessoal, exclusivo de cada indivíduo, é marcadamente diferente para cada pessoa. No coletivo, é compartilhado por toda a humanidade. E quais são as fontes deste inconsciente coletivo? Segundo Jung, que estudou mitologia, religiões, simbolismo dos sonhos, por isso que sonho na psicanálise e também na psicologia analítica de Jung é absolutamente fundamental. Jung também estuda contos de fada, artes e outras tradições espirituais para compreender os arquétipos e como esses arquétipos se manifestam através do inconsciente coletivo. Vamos seguir aqui com o nosso slide. E qual é a função, afinal de contas? Por que esse inconsciente coletivo? Porque ele fornece, segundo Carl Gustav Jung, a estrutura psíquica universal, guia a formação dos símbolos e das narrativas, também é fundamental no processo de individuação. Veja que individuação é o objetivo aqui, que nesse processo é o processo da integração da personalidade e atua como base da espiritualidade, da criatividade, da identidade cultural, entre outras características que vão formar a personalidade do sujeito. Em resumo, o inconsciente coletivo é inato e universal, contém os arquétipos que moldam os nossos mitos, nossos sonhos, nossos símbolos e comportamentos. E Jung vai dizer que é a alma coletiva da humanidade, fonte profunda de sabedoria, mas também de conflito. Então, o inconsciente coletivo ele é herdado segundo Jung e contém nesse inconsciente coletivo os arquétipos. E esses arquétipos é o que nós vamos entender a partir de agora. E este conceito de arquétipos de Jung é um dos pilares de toda a sua teoria, de toda a sua construção teórica. Para Jung, os arquétipos são estruturas psíquicas universais. Se são psíquicas e universais, estão alojadas no inconsciente coletivo, influenciando profundamente os nossos pensamentos, emoções, sonhos, mitos e comportamentos, mesmo sem que tenhamos consciência disso. Nós podemos questionar, mas e o inconsciente pessoal individual que atua durante a vida também influencia pensamento, emoção, sonhos, mitos e comportamentos? Sim, com certeza, obviamente. Mas aqui Jung está trazendo para cada um de nós uma estrutura prévia que vai se acomodar na nossa vida, na nossa vivência e também vai influenciar o inconsciente individual, que também vai ser
alimentado, ele vai ser populado pelas minhas experiências. Então é um conjunto aqui. Eu tenho o arquétipo que faz parte desse inconsciente coletivo, mais o inconsciente individual que vai sofrendo as suas alterações ao longo da vida e tudo isso vai formar lá na frente o processo da individuação. E o que são então os tais arquétipos? São formas primordiais, padrões inatos de comportamento e percepção que existem na psique humana, segundo Jung, desde sempre. Eles não são imagens fixas, mas os arquétipos são tendências que moldam a maneira como percebemos o mundo e respondemos ao mundo. As imagens associadas aos arquétipos mudam conforme cultura, mas a sua estrutura essencial é sempre a mesma. Então, se tem um arquétipo do guerreiro numa cultura nórdica, provavelmente este guerreiro é muito diferente de uma cultura lá do Oriente, ou do continente africano, ou da América do Sul, América do Norte, Europa, ou Ásia, Oriente Médio. Esse arquétipo do guerreiro, a gente vai ver aqui 12 arquétipos daqui a pouquinho, ele pode ter figuras diferentes, mas a estruturação, segundo Jung, é a mesma. E ele diz, os arquétipos são como leitos secos de rios antigos. Quando a água corre novamente, ela segue essas mesmas formas. Então pensa num rio que fazia suas curvas, tinha sua trajetória e de repente não tem mais água e ficou a marca deste rio. Quando a água volta a fluir, ela vai percorrer o mesmo caminho deste leito do rio. O que isso traz para a nossa percepção? Que o arquétipo ele pode estar lá e ele pode não ter nenhum estímulo para poder se mostrar, para ele poder se desenvolver, ele não se manifesta. Mas quando há um estímulo, aí há uma fluidez e esse arquétipo pode vir à tona. Portanto, a água aqui é um estímulo para o rio seco, assim como os estímulos da vida, os gatilhos, tudo aquilo que impulsiona o nosso psiquismo pode fazer se manifestar o arquétipo. Então vamos conhecer um pouco mais arquétipos e os seus agrupamentos. Vamos entender aqui alguns agrupamentos de arquétipos, vamos olhar aqui 12 deles, apesar de que Jung nunca definiu exatamente 12 arquétipos, mas ele descreve diversos arquétipos fundamentais que emergem, como a gente já viu, do inconsciente coletivo. A ideia de 12 arquétipos de Jung como um conjunto específico é uma sistematização, tá certo, aluno? Que vem depois, não vai encontrar isso nas obras de Jung. Aliás, vai encontrar, mas elas não estão descritas como uma lista com definições. Jung vai falando, conforme a sua obra vai fluindo, vai falando os arquétipos. Depois veio autores como Carol Pearson, que organizou isso, esses arquétipos, para ampliar o conhecimento, para aplicar de forma prática na clínica e também para desenvolvimento pessoal. Vamos então investigar aqui 12 arquétipos que estão agrupados aqui. Esses 3 primeiros, eles conferem estrutura, controle, estabilidade e querem, nesses arquétipos, segurança, ordem, estrutura e previsibilidade. Quais são, então, esses arquétipos que conferem estrutura, da estabilidade e controle? O primeiro deles é o arquétipo do governante. Liderança, solidez, excelência. A responsabilidade é um traço marcante desse arquétipo, que costuma atuar muito bem diante de regras claras. Existe também a necessidade de controle e poder. Seus desafios implicam em saber delegar e ser flexível. Então, caro aluno, cara aluna, você tem essa característica de liderança, solidez e excelência? Será que você percebe que delegar e ser flexível é um ponto que você precisa melhorar? Se você tem essas características, então você tem uma tendência para esse arquétipo do governante. E a gente vai ver isso na sociedade. E como qualquer um dos 12 arquétipos que vamos estudar aqui, você vai perceber que a gente vê isso com facilidade na vida de pessoas. Aquele que tem o arquétipo do governante, isso vale para os 12, né?
aquilo flui com naturalidade. Agora, a pessoa ela pode ter o arquétipo do governante, por exemplo, e não conseguir um espaço de fluidez. Talvez ninguém nunca deu uma oportunidade, ou então está num ambiente que todo mundo parece que quer liderar, então vai enfrentar muitos conflitos e pode fazer aparecer alguns transtornos emocionais, como irritabilidade, como ansiedade ou mesmo a depressão, porque não tem fluidez. Então a gente vai perceber que nos 12 isso é muito marcado. É como aquele rio seco, se não há um estímulo para desenvolver, ele fica seco, fica ali subjugado pelas condições do ambiente externo. O segundo arquétipo é chamado arquétipo do criador ou também o arquétipo do artista. Inovação, imaginação, arte, sempre em busca de harmonia e também de reconhecimento. Qual artista que não gosta de um elogio, de um reconhecimento? É semelhante ao explorador, que é um outro arquétipo, no sentido de buscar novas soluções para situações arcaicas, defasadas. Geralmente é perfeccionista e se recusa a ficar preso na mediocridade, ou seja, numa média baixa, uma média que se mede por baixo. Seu desafio é inconstância e pensar muito mais do que agir. E aí, aluno, aluna? Você tem o arquétipo do criador? Você é um artista, uma artista? Está aí uma definição deste arquétipo. O terceiro que faz parte desse conjunto de estabilidade e controle é o arquétipo do prestativo, ou também do cuidador, do caridoso, conforme a tradução. Altruísta ou altruísmo, proteção e compaixão. Olha aí uma frase, ame ao próximo como a ti mesmo, que é uma frase bíblica, não é uma frase de Jesus. É o lema deste arquétipo. Seu maior desejo é cuidar e ajudar o maior número de pessoas e seu desafio é não carregar as dores do mundo e também não sufocar quem o rodeia. Olha só, esse arquétipo do prestativo, às vezes ele quer ajudar tanto, quer ser tão prestativo, que acaba bloqueando um processo de independência de alguém. Ele faz tudo e a pessoa acaba não se desenvolvendo. Cuida de tudo, é o paizão, é a mãezona, aquela pessoa que quando a gente vai fazer alguma coisa já está feito, então ela não permite que o outro se desenvolva por conta dessa gana, dessa ânsia de poder ser prestativo. Parece que esse arquétipo, então, busca um reconhecimento, assim como o Criador também, pelo seu fazer. E aí, aluno, em qual desses três você se encaixa? Se não encaixou em nenhum, calma aí, que tem mais 9 para a gente olhar aqui para frente. Vamos então olhar o segundo grupo. E o segundo grupo é aqueles que querem deixar uma marca, deixar uma impressão. E as suas características elas estão orbitando aí em torno da independência e realização. Arquétipos movidos pelo desejo de autoafirmação. Para quem estuda a psicologia também, existe, especialmente a abordagem humanista, tem a pirâmide de Maslow. Lá no topo da pirâmide a gente vai ter lá autoestima, autorrealização, ou seja, já são camadas mais nobres, digamos assim, né? Também quer crescimento e também valoriza muito a competência. E quais são os 3 arquétipos deste grupo aqui que quer deixar uma marca? O mago. O mago ele é intuitivo, visionário, inventor. Esse arquétipo não dá muita importância para questões mais objetivas e lógicas. Ele está ligado a temas como as crenças, religiões e deseja compreender as leis que regem o mundo. Está sempre todo lá, o tempo todo, estudando física quântica, astronomia, buraco negro, matemática aplicada, física e por aí vai, né? O seu desafio consiste em embarrar a tendência à manipulação, idealismo e solidão. Se a gente pensa em Jacques Lacan, por exemplo, é aquele que se enquadra ali no discurso do universitário, que às vezes vai manipular com base no conhecimento, com base na ciência, com base em qualquer outra lei ou qualquer outra influência. O outro mito é o mito do herói ou o mito do guerreiro.
protagonismo, coragem, vitalidade. A figura do herói busca sempre provar o seu valor por meio de atitudes grandiosas e corajosas e com o objetivo de buscar o bem maior. Geralmente possui uma causa, uma bandeira, é uma figura muito trabalhada, por exemplo, no cinema, na publicidade. Nós temos filmes, grandes franquias, Vingadores, tem lá da Marvel, tem da DC e outros, né? São pessoas abnegadas que estão prontas para entregar a sua vida por um bem maior. Geralmente, então essa figura é representada por um guerreiro, um jogador da equipe que se destaca, o capitão do time, um vencedor. E o seu maior desafio é lidar com a arrogância e também com a ambição. E o terceiro arquétipo dessa estrutura de independência e realização, aqueles que querem deixar uma marca, é o arquétipo do rebelde. O destruidor, o fora da lei, uma personalidade que gosta de questionar, provocar, quebrar as regras vigentes. Seu principal objetivo é transformar o que está obsoleto e seu principal desafio é lidar com certa tendência para a autodestruição. Então, o rebelde é aquele que é o subversivo, que vai contra as regras, que quer pensar diferente e muitas vezes mal compreendido e muitas vezes também ele pode promover certo caos, inclusive em sua própria vida. Então, aluno e aluna, você se vê em algum desses três arquétipos? Se não, temos mais pela frente e vamos ver então o terceiro grupo dos arquétipos, que fala sobre conexão, pertencimento, aqueles que querem se conectar a pessoas. Esses arquétipos, eles querem relacionamentos profundos, duradouros, com amor, aceitação, entrega. E o primeiro deles é o arquétipo do comediante, o chamado bobo da corte. E seus princípios são pautados pela diversão, leveza, espontaneidade, sem muito receio do julgamento alheio. Seu principal talento é a alegria, sua missão é levar isso para o mundo. Seu principal desafio é não se manter na superfície das coisas e também aprender a administrar melhor seu tempo. É aquela pessoa que quando chega alegra o ambiente, quando ele não está ou ela não está, todo mundo fala assim, puxa vida, quando a pessoa está aqui é outro clima, é outra vibe, tudo fica mais animado, parece que a casa enche, mas às vezes por trás do comediante, por trás do bobo da corte, vem aquela figura clássica do palhaço no circo, que ele se maqueia, ele faz um riso, mas por dentro ele pode estar chorando, por dentro ou por trás de toda aquela máscara, de toda aquela maquiagem, pode ter uma pessoa que não se aprofunda muito e que sofre as dores da própria existência. O segundo arquétipo deste grupo é o arquétipo do comum, ou do órfão, ou ainda do realista. Realismo e simplicidade marcam esse arquétipo. Não é uma questão de se destacar, ele prefere pertencer. Não tem a necessidade de impor as suas convicções ao meio que se encontra, deseja apenas desenvolver virtudes comuns e ser útil. Costuma ser representado pela figura do bom vizinho, do funcionário responsável, daquele realista. Não tem lá grandes pretensões. E essa característica é justamente o seu desafio. Então, a pessoa que se acomoda, ela ocupa o espacinho dela. Se ela precisar dela, ela está ali. Se não precisar, ela só de pertencer ao espaço, ela já se dá por contente. Talvez aquele funcionário que fica ali tantos anos na mesma posição, na mesma empresa e nunca tem aquela coisa de crescer, ambicionar alguma coisa, se acomoda, tem aquela rotina toda muito bem programada. Esse aqui é o arquétipo do comum. E o terceiro arquétipo desse terceiro grupo é o arquétipo do amante. Intensidade, intimidade e sensualidade são pessoas com grande senso estético, atraentes e movidas pelo desejo de parceria. Não só no amor romântico, obviamente, isso se expande a todas as formas em que essas características elas vão se manifestar. Pode ser com amigos, com familiares, aquela pessoa que vai estar sempre nessa conexão mais profunda. O principal desafio desse arquétipo, ou da pessoa que manifesta esse arquétipo, é perder a sua própria identidade pelo desejo intenso de agradar e encantar o outro. Olha, parece
o bobo da corte aqui, parece uma persona, só que o objetivo é diferente. Se no primeiro, lá no bobo da corte, é trazer alegria, no outro é manifestar um sentimento e encaixar esse sentimento lá no coração do outro a fim de gerar pertencimento. Então, em qual deles você se vê, alunos? Vocês se veem, caros alunos? Ainda não é? Bom, então temos uma última chance no terceiro, aliás, o quarto e último grupo dos arquétipos, completando então os 12. E nesse grupo aqui é aquela busca espiritual, mudança, liberdade e exploração. Esses arquétipos valorizam a liberdade, a autonomia e também a descoberta. E quais são então? O primeiro deles é o arquétipo do inocente ou do otimista. Porque são otimistas, sonhadores, esperançosos. É aquele que pode acrescentar uma certa ingenuidade e evita o conflito ao máximo, o que pode levá-lo à estagnação. Seu desafio é a necessidade de agradar e pertencer, e seu principal objetivo é ser feliz. Vou te lembrar uma frasezinha muito comum na sociedade, que diz o seguinte: você prefere ser feliz ou ter razão? Né? Como se para ter razão eu preciso ser infeliz e para ser feliz eu não posso ter razão. Eu acredito que você também possa pensar assim, que é possível ser feliz e ter razão. Mas aqui no arquétipo do inocente, a razão não importa, contanto que ela esteja em paz, contanto que ela esteja feliz. Então vai evitar uma discussão, vai evitar conflitos, vai passar por cima, vai fazer vista grossa. Ela quer tanto agradar e pertencer que ela permite até certas agressões. Ela vai dizer, poxa, essa pessoa me agride, mas é um bom pai, uma boa mãe, me trata mal, mas é só não pisar no calo, sabe? Então, essa pessoa que age assim, ela pode estar encaixada ou pelo menos apresentar esse arquétipo do inocente. O segundo arquétipo é o arquétipo do sábio. Lógica, verdade, critério são marcas. Então, buscar a verdade por meio do conhecimento é sua característica central. Tem uma tendência em ser metódico e muito detalhista, e seu maior desafio é ficar preso nos pormenores e agir pouco. Pessoas que discutem minúcias, 1000 detalhes, querem 1 milhão de explicações, precisa buscar, precisa entender, precisa ter respostas para poder agir. Então, esse é o arquétipo do sábio. E o terceiro e último arquétipo, o 12º de toda a nossa coleção, é o arquétipo do aventureiro ou do explorador. Lembrando que nesses arquétipos há a busca de liberdade, exploração, mudança, espiritualidade, que envolve risco, obviamente. E nesse último arquétipo do aventureiro ou explorador, liberdade, ousadia e independência, ele vai dizer, há tanta vida lá fora, ou vai poder talvez eleger isso como seu próprio lema. Tem até uma música, há tanta vida lá fora. A busca por uma vida sem rotina e com autenticidade é algo marcante nesse arquétipo. Seu maior medo é se tornar conformista ou conformado, e o seu desafio é lidar com seu idealismo, que pode transformá-lo num indivíduo sempre insatisfeito, sonhador e às vezes frustrado por não conseguir realizar os seus sonhos. Tenho um espírito aventureiro, mas eu fico aqui barrado pelas minhas condições, sejam familiares, sejam financeiras ou sejam até de saúde. Então, aqui na nossa investigação dos arquétipos, nós temos uma riqueza muito grande de conteúdos, não é, caro aluno? E a gente consegue se ver, de certa forma, nesses arquétipos, podemos conhecê-los e isso traz uma riqueza para nós muito grande. E vamos para o nosso terceiro tema dessa primeira parte dos nossos estudos em Jung, que fala agora do processo da individuação. Vamos conhecer então a individuação. No nosso próximo slide. Prontinho. Individuação também faz parte da conceituação central de Jung, porque ele descreve um processo psicológico profundo e de desenvolvimento pessoal rumo à totalidade e também à autenticidade. E o que vem a ser individuação? É o processo pelo qual a pessoa se torna quem realmente ela é.
integrando elementos conscientes e inconscientes da psique, seja o inconsciente pessoal mais o inconsciente coletivo com seus arquétipos. É o caminho para se tornar um indivíduo inteiro. Então agora já não é mais indivíduo, é sujeito, único, pleno, mas não no sentido de isolamento e sim de autenticidade psicológica. E diz Jung aqui na sua definição, individuação é tornar-se o si mesmo, ou o self. Então, o que toda a psicologia analítica de Jung busca? Levar as pessoas a serem quem elas são, e esse processo se chama individuação. Então, tudo começa lá no inconsciente coletivo, arquétipos, a pessoa vai vivendo, vai produzindo o seu próprio inconsciente pessoal, e conforme ela vai se conhecendo, conforme ela vai aprendendo, vai vivendo e vai tendo um espaço para desenvolvimento, os arquétipos podem começar a surgir, se manifestar, e junto com os arquétipos mais outras tantas experiências vão sendo agregadas ali, sempre nesse processo de individuação, o que pode ser um problema também. Muitas pessoas vão viver em ambientes que não favorecem o processo da individuação, mas nós vamos olhar isso a fundo aqui no nosso estudo de Jung. Principais elementos envolvidos no processo da individuação. Então, temos aqui também alguns arquétipos que não estão lá nos 12, mas também são arquétipos gerais, vamos dizer assim, que estão permeados naqueles 12 também, né? Então, um deles aqui é a própria estruturação do ego, que é a parte consciente da mente, o eu, com o qual nós identificamos. Jung também trabalha um conceito chamado de sombra, que nós vamos estudar aqui na segunda parte, que fala de aspectos reprimidos, negados ou desconhecidos de nós mesmos, geralmente negativos, mas também podem ser potenciais não realizados ou talentos e dons que não se desenvolveram. Ânima e ânimos, central também em Jung, representações do feminino no homem, ânima, e do masculino na mulher, ânimos, são pontes do inconsciente. Vamos estudar a fundo isso aqui também. Persona, a máscara social que usamos para funcionar no mundo, um papel necessário, mas limitante se nos identificarmos demais com ele. Pensa lá um ator que está fazendo uma atriz, um filme, uma novela, uma série, representando algo, ele se identifica mais com aquele personagem com ele mesmo. Ou seja, qual é a persona, né? Qual é o papel? E o self, o centro da totalidade psíquica, que inclui o consciente e o inconsciente. É o verdadeiro eu, o objetivo final da individuação. Muito bem, vamos continuar então aqui, compreendendo um pouco mais sobre o processo da individuação, que já estamos aqui na parte final desse primeiro módulo. E como ocorre o processo da individuação? Lembrando que individuação não é uma fase da vida, mas é um processo contínuo que pode se intensificar a partir da meia-idade, ou seja, quando a pessoa já tem uma vivência muito maior, e quando também o sentido de identidade começa a ser questionado para além do sucesso da carreira, dos papéis sociais. A pessoa ela pode ter um sucesso muito grande e manifestar a chamada síndrome do impostor, que tem surgido na literatura das ciências da mente nos últimos anos. As pessoas elas são vistas pelos seus admiradores, sendo que ela própria não se vê como ela é vista pelos seus admiradores. Então, esse processo de individuação, esse processo do encontro com ela e do desenvolvimento dela própria, para que ela seja de fato quem ela é, e não apenas esse chamado papel social ou esta persona. E etapas típicas: confronto com a sombra, ou seja, vamos ver o que tem dentro da gente. Isso é o autoconhecimento. E eu gosto sempre de lembrar os alunos que autoconhecimento é o conhecimento do inconsciente. Autoconhecimento não é conhecer dons e talentos e possibilidades e inclinações pessoais, mas é saber o que é que tem dentro da gente. Quando a gente vira do avesso, e a psicanálise ela só tem valor quando ela pode nos virar do avesso, segundo o que também nos ensinou Lacan,
quando a gente olha assim, o que é que tem lá, né? O que tem? Ou só quero ver a camada mais superior, né? Então, esse confronto com o que está mais profundo, que Jung chama de sombra, faz parte do processo de individuação. Integração dos opostos internos, que aqui tem o ânima e ânimos feminino, masculino, racional, emocional, desidentificação da persona, não se limitar aos papéis sociais. Por exemplo, tem pessoas assim que se casam e quando se casa se torna marido ou esposa e quando vem filho se torna pai ou mãe. Então é como se ser marido ou pai fosse uma evolução da vida e às vezes não é. Às vezes a pessoa quando se casa ela muda e muda às vezes para pior e quando se torna pai ou mãe muda mais ainda e às vezes para pior. Então ser pai ou mãe ou estar casado ou num relacionamento formal com alguém não quer dizer que isso é desenvolvimento emocional, até porque as pessoas se casam por os mais variados motivos, seja uma contingência, uma conveniência, seja por carência, seja por coração, porque realmente se apaixonou e viu naquela pessoa alguém que ela realmente ama e se conecta, e às vezes se tornam pais ou mães de maneira acidentada, de maneira não proposital. Então não quer dizer necessariamente desenvolvimento. Então, mas a pessoa assume aquele papel e ela se crava naquele papel e não consegue mais olhar para quem ela é de verdade. Tanto é que ocorre a chamada síndrome do ninho vazio, quando os filhos crescem, vão embora e aí agora o que eu sou agora que eu não consigo ser pai ou mãe? E aí fica aquele processo depressivo, porque envia o papel de pai ou mãe como uma chegada e não como uma fase. Então chegou naquele papel e não tem mais jeito, eu preciso continuar sendo pai ou mãe porque eu só sei fazer isso agora. Aí vira aquele conflito de pais que interfere demais na vida de seus filhos adultos e isto é uma confusão muito grande porque a pessoa assumiu aquele papel e não consegue deixar aquele papel. É claro que sempre vai ser pai e mãe, mas a gente fala aqui no sentido de continuar naquela influência totalitária, total mesmo na vida dos seus filhos, não permitindo, de certa forma, que eles se desenvolvam como se fosse uma espécie de prolongamento de complexo de Édipo. E uma outra etapa típica, alinhamento com o self, vida com sentido, vida com autenticidade. Pessoas que estão em processos depressivos profundos, eles não estão, segundo Jung, com este self muito bem marcado ou definido, porque a vida perdeu o sentido. E qual o objetivo aqui da individuação? Tornar-se inteiro e não perfeito. Perfeição é só Deus, né? Tornar-se inteiro, equilibrar as forças internas, viver com consciência, autenticidade e propósito e também alcançar um estado de autorrealização profunda conectada com o self. Então, meus caros alunos e alunas, essa é a nossa primeira parte dos estudos em Carl Gustav Jung. Nós voltaremos para o nosso segundo módulo e vamos aprofundar esses conceitos. Nesta nossa aula, vimos então a natureza do inconsciente coletivo, o que tem lá nesse inconsciente coletivo. Vimos então 12 formatações, 12 arquétipos, padrões de comportamento, pensamento, ação e também vimos o que objetiva toda a clínica junguiana, o processo de individuação, o processo do encontro consigo mesmo, popularmente chamado de autoconhecimento, saber quem a gente é. Lembrando aquelas perguntas clássicas da psicanálise, quem eu sou, o que eu quero, o que querem de mim. Este quem eu sou é o processo de individuação, que é claro, que passa também pela pergunta de que, afinal de contas, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu entendo que os outros querem de mim, qual é o meu papel, qual é a minha função, qual é a minha vida. Então, Jung nos ajuda a entender bastante esses conceitos. Nos vemos então para o nosso próximo encontro e aproveite os seus estudos.